Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo da Escola Dominical. Que o Senhor esteja no teu coração, que Ele te dê mais um dia abençoado em nome do Senhor Jesus e que você possa aprender junto comigo aqui. Hoje nós estamos na presença do Senhor para termos mais dele. Que o Senhor então possa abençoar o teu estudo na tua casa, junto comigo, separados ainda, mas cheios da graça do Senhor. Eu quero começar de uma forma diferente hoje. Eu quero que você dê uma olhada nisso aqui junto comigo. Para você, quem é o autor desse texto? O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar em caminhos altos. E aí, para você, quem é o autor desse texto? Bom, se você respondeu que foi um salmista, passou perto, porque realmente alguém repetiu esse texto em um dos salmos, Salmo 18. Se você disse que foi Moisés, Errou! Passou bem longe, meu irmão, errou mesmo. Agora, se você disse que foi um profeta, realmente você acertou. Esse texto está relacionado ao profeta Abacuque. É o que nós vamos estudar hoje. Acompanhe comigo. A lição de hoje é a lição do livro do profeta Abacuque, Confiança e Esperança. O profeta Abacuque traz uma lição para nós de confiança e esperança. Antes de entrar propriamente dito no estudo, eu quero que você observe essas imagens comigo. Dê uma olhada aí. Essas imagens, elas estão à nossa volta. O que elas dizem para você? Qual é o seu sentimento imediato quando você vê essas notícias? Na verdade, são notícias do nosso tempo. O que elas geram no teu coração? O texto bíblico que nós vamos conversar hoje é o texto do profeta Abacuque. Está lá, você vai acompanhar comigo. Faça você mesmo a leitura, para que a aula aqui não fique muito extensa. Então dê uma olhada aí, o texto bíblico é o texto do profeta Abacuque. Leia o capítulo 2, versos de 1 a 4 e o capítulo 3, versos 17 a 19. Mais uma vez, para que a aula não fique grande, leia você aí. Aliás, eu faço até mais aquele desafio de novo. Leia todos os capítulos, são apenas 3, e você vai aprender muito mais com esse profeta. Para que a gente entenda bem, sempre é bom saber, nossos estudos aqui, eles se remetem a estudos que estão na nossa revistinha, Legados da Fé. Para o livro do professor, que é o que nós temos aqui, a revistinha diz que foram estudados vários personagens e das vidas das quais nós temos legados, nós temos algo a aprender, a herdar da vida dessas pessoas. E em cada um dos livros do Velho Testamento, a revistinha trouxe um personagem para que a gente pudesse estudar. É isso que você tem visto nesses últimos dias aí na escola dominical. Hoje, falando a respeito do profeta Abacuque, nós vamos traçar um perfil antes de entender o que o livro diz diretamente. Vamos entender então. Primeira coisa, como fundamento bíblico,
a época da vida do profeta, qual que era a história em que estava à volta dele, o que estava acontecendo. Para que a gente entenda o que Deus queria falar com o profeta, temos que entender exatamente o que ele vivia. Ele viveu no tempo da reforma, um pouco depois da reforma feita pelo rei Josias. Mais uma vez, a história da Bíblia toda nada mais é do que simplesmente Deus criando o povo, Deus criando o ser humano cai e Deus resgata esse povo. Mais uma vez é o que acontece aqui. De forma viva, nós vemos que Josias, ele começa o seu reinado no momento em que o povo estava destruído, e ele faz uma reforma política e religiosa. E é um momento em que Israel tem a chance de se tornar novamente aquilo que Deus sonhou, o povo de Deus, sonhado para resgatar todas as nações da terra. Um pouco depois disso, mesmo depois dessa reforma, mesmo tendo acontecido essa reforma, nós percebemos que um pouco depois, lá por volta de 612 a.C., a reforma de Josias foi por volta de 621 a.C., e um pouco depois disso nós vemos a queda de Nínive, em 612. O que acontece nesse momento é que os dois reinos que existiam, que era a Síria e o Egito, esses dois reinos começam a se enfraquecer diante de um grande poder bélico, diante de um grande exército que aparece agora, que é o povo da Babilônia. Esse povo começa a ter estratégias e armamento de guerra muito poderoso, um exército poderosíssimo, e começa a marchar pelo Oriente Médio de forma a conquistar aquela localidade. E ele começa a se sobrepor acima daqueles dois grandes impérios. Nós vimos nos profetas anteriores que o povo assírio ele teve um domínio, principalmente nós vemos isso no livro do profeta Jonas. Ele fica revoltado contra os assírios e fica revoltado de ter que pregar para Nínive por conta da violência daquele povo que era então dominante. Mas agora esse povo está perdendo o domínio para os babilônicos. Essa história do profeta Abacuque acontece um pouquinho antes da queda de Jerusalém, no ano 609 a.C. É o que eu falei. Havia um domínio assírio, agora os babilônicos tomam a ascensão, crescem como império e acabam por afligir Jerusalém e afligir o povo de Israel, o povo judeu, e destroem a cidade de Jerusalém. Destroem inclusive o templo de Jerusalém nessa época. Destroem toda a cidade e é nesse momento em que o povo de Israel é levado cativo, a partir daí é levado cativo para a Babilônia. Assim como Miqueias, não há revelação do seu chamado. Nós não conseguimos entender porque Deus chamou Abacuque para o ministério, mas sabemos que ele atuou de forma plena e de forma importantíssima no povo de Deus, e isso é importante para nós até hoje. O significado do seu nome é abraço. O nome de Abacuque é relacionado a abraço. Nós podemos entender que isso tem duas formas de significação. A primeira é que Deus, ele de fato, como Senhor e Salvador e Criador e amoroso que é, ele queria de fato resgatar o seu povo como se estivesse mesmo abraçando o povo, apesar do que ali acontecia naquele momento. Deus tinha essa vontade de abraçar o povo a quem ele tanto amava, por mais que esse povo não andasse nos caminhos de Deus. A segunda forma de significação está ligada ao próprio profeta. Ele teve o seu ministério de forma a entender as angústias do povo e a tentar resgatar, mesmo que o povo estivesse fora dos caminhos de Deus, mesmo que não quisesse entender os caminhos de Deus, o profeta Abacuque foi chamado para mostrar os caminhos de Deus e trazer de volta esse povo para os braços do Pai. Então, esse abraço que o nome
de Abacuque significa tem essas duas significações. A primeira, o abraço do próprio Deus ao seu povo. A segunda, o abraço do profeta mandado por Deus, que tenta abarcar as angústias do povo. Ele parece muito mais um intercessor. O povo passava por momentos difíceis, haviam acontecimentos difíceis entre o povo naquele momento, e ele se interpõe entre o povo e Deus de uma forma meio intercessora, pedindo pelo povo. Ele não parece muito um profeta de fato, alguém que estaria ali para dar uma palavra incisiva vinda de Deus para que o povo consertasse. A princípio não. Abacuque, ele se parece muito mais com alguém que está intercedendo, um intercessor pelo povo. Vamos entender como é a divisão do livro. A primeira parte do livro, ela vem com Abacuque perguntando: até quando? O que acontece nessa primeira parte, no capítulo 1, aí no início do livro, é que Abacuque se vê no meio de vários problemas gravíssimos que estavam acontecendo no povo, principalmente porque ele percebia naquele momento que o povo babilônico infringia uma opressão tremenda sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá. E ele via que o povo estava sofrendo, que o povo estava sendo oprimido por isso. E ele, enquanto povo mesmo, perguntava-se como é que pode acontecer uma coisa dessa, como é que pode tanta confusão com o povo que é chamado povo de Deus. Deus nos chamou para ser povo dele e agora nós estamos aqui sofrendo da forma que estamos sofrendo. Até quando sofreremos toda essa opressão, toda essa corrupção? O povo também estava em corrupção. E aí eu quero parar aqui e voltar um pouco. Lembra que um pouco antes nós falamos que o povo tinha passado pela reforma de Josias? Imagina-se que se aquela reforma fosse duradoura, o povo de Deus cumpriria a vontade de Deus, que é de ser o povo chamado para resgatar todas as nações da terra. Mas, pouquinho depois, nós vimos aí que foi em 621 a reforma, e lá em 609 ocorre a queda de Jerusalém. Olha, aquele povo tinha acabado de passar por uma reforma, mas se perverteu mesmo por várias vezes que Deus tenta reformar a nação. Mais uma vez, aquele povo se perverteu, se colocou diante de ídolos, começou a adorar falsos deuses, começou a ter um culto diferente daquele que Deus queria, e o povo se perverteu, mais uma vez. Apesar de que aquele povo sabia que era o povo chamado para ser povo de Deus. Apesar de que a história de Israel contasse para aquele povo que realmente era ele o povo escolhido por Deus. Aquele povo sabia disso e confiava tanto nisso que acabava por pecar. Veja que contradição. Eles achavam, não, somos povo de Deus, então podemos fazer o que quisermos, da forma que quisermos. Era esse o projeto de Deus? De fato, não. Era esta a justificativa para aquilo. E era esta a justificativa final para o que aquele povo estava sofrendo. Aqueles problemas sérios que estavam ali à volta, eles não eram sem justificativa. Olha, quando nos separamos de Deus, alguma coisa de não tão boa acontece. Era o que estava acontecendo naquele momento. Então o profeta, naquele momento, chega: Deus, por que está acontecendo tantas coisas? Não é só o fato de eles terem sido chamados para serem povo de Deus que dava-lhes o direito de fazer o que quisessem da vida e de pecarem da forma que quisessem. Eles confiavam de que simplesmente por ser chamados por Deus, por ser escolhidos por Deus, eles poderiam viver da forma que quisessem. Tinham acabado de passar por uma reforma, mas se entregaram de novo àquilo que não é plano de Deus.
E aí a resposta de Deus, enquanto Abacuque pergunta até quando é uma resposta que nenhum judeu esperava, muito menos o profeta. Deus fala para ele assim: tá ruim, mas quero te dizer que os babilônios, eles virão e arrasarão com o povo de Israel. Abacuque fica perdido. Ele estava tentando dizer para Deus: olha, Deus, o Senhor não está vendo pelo que nós temos passado aqui, não está vendo a quantidade de problemas pelos quais temos passado. Era essa a intenção de Abacuque, inclusive questionando a Deus. Ele queria perguntar: por que temos passado por tantos problemas? Por que temos passado por situações tão ruins? Era essa a intenção de Abacuque, querendo ter uma resposta de Deus de dizer: calma, meu filho, eu vou atuar nisso. E pelo contrário, Deus responde: a coisa vai até piorar. Vai até mudar ainda mais, porque os babilônios virão e afligirão ainda mais o povo, destruirão Jerusalém. Olha o que Deus responde para aquele profeta. A segunda parte do livro, nós temos aí o fundamento da vida do justo. E aí nós entendemos entre os reformistas, né? Nós vemos aí quando houve a reforma da Igreja Católica, os reformistas eles entendem isso e produzem essa fé no meio da igreja. E a fé é aquela que nós encontramos aí no meio do capítulo 2. Quem já não viu esse texto? O justo viverá pela fé. É isso que nós vemos. O fundamento da vida do justo é a sua fé. A sua fé em quê? A sua fé em Deus. Não importa o que aconteça, o justo entende que Deus é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Que Deus é Deus. Não importa o que esteja acontecendo agora, Deus está no seu trono, Ele tem o controle de todas as coisas. É assim que é. Não importa o que estejamos passando nesse momento, Deus sabe de todas as coisas. Parece até repetitivo. Realmente temos falado muito nisso, não é verdade? Mas é assim. Deus tem o controle da humanidade. Deus tem o controle da história. Ele sabe de todas as coisas. O futuro está nas suas mãos. É isso que quer dizer: o justo viverá pela fé. Não importa as circunstâncias. Durante o capítulo 2, é isso que Abacuque passa a entender. É isso que Abacuque passa a compreender, de que não importam as coisas que estejam acontecendo naquele momento. O próprio exército babilônio é um exército que veio como varinha de Deus para que o povo se consertasse, para que o povo se convertesse e voltasse para Deus. É essa a vontade de Deus, que o povo aprenda e retorne ao seu plano inicial. Na segunda parte do livro, nós entendemos ainda que o profeta mostra 5 ais que vão acontecer tanto com Israel, aquelas pessoas corruptas de Israel, quanto o próprio povo da Babilônia, que também sofrerá as consequências de ser um povo tão opressor. Estes 5 ais, eles se dirigem àqueles que oprimem o povo, que é o povo de Deus. Abacuque, então, sabe que a sentença final de Deus é contra os perversos. O que o justo deve pedir é que Deus faça a sua vontade. E para o justo, esta vontade jamais será de querer o mal. A vontade de Deus quer o bem para aquele que é justo. É essa a nossa confiança. Não importa o que está acontecendo agora. Importa que nós sabemos que Deus é bom, é justo, é amor, e que no futuro toda a justiça de Deus se completará. A terceira parte do livro fala do entendimento, então, da soberania de Deus. Uma vez que Abacuque entende que Deus é justo, mas também é amor, ele compreende que Deus precisa ser louvado, que Deus precisa ser adorado acima de todas as coisas, não importa pelo que se esteja passando.
A soberania dele é tão grande, o amor dele é tão grande, ele é tão Deus, que ele precisa ser louvado. E é isso que acontece no capítulo 3. No capítulo 3 nós entendemos que Abacuque começa a adorar a Deus pelo que Deus é. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano, ele é governador, ele é pai, ele é amor, ele é tudo que merece adoração. E é isso que acontece no capítulo 3. Apesar dos pesares, apesar do que Israel estava passando e apesar do que aquele povo também passaria, até para conserto, apesar disso tudo, Deus é Deus e merece ser louvado. Palavra que ilumina a vida. Perguntar não é pecado. Perguntar não é pecado, meu irmão. Abacuque estava revoltado com o que o povo estava passando, com aqueles acontecimentos. Ele estava de fato querendo entender por que tanto problema. Ele chega e pergunta: Deus, por que tudo isso? Perguntar não é pecado. Precisamos estar aptos a ouvir a voz de Deus. Olha, se revoltar com as tragédias que nós vimos lá no início, quando eu coloquei aquelas imagens, com certeza, como acontece comigo, você e eu nos revoltamos com aqueles problemas. E às vezes a gente se pergunta, até quando isso vai continuar acontecendo? Por que isso tem acontecido? O ateu usa inclusive isso para dizer que Deus não existe. Perguntar, se revoltar, não é pecado em si. O pecado é não entender a palavra de Deus quando diz que Ele está conosco e que as coisas podem até piorar, que é o que Deus prometeu para Abacuque naquele momento a respeito do povo, por causa do pecado do povo. Às vezes a gente vê coisas que estão acontecendo no mundo, a gente vê tantos problemas, a gente vê tanta injustiça e Deus às vezes põe no nosso coração que isso pode piorar. Quando eu olho a maldade humana, quando nós olhamos para o que o homem é, nós entendemos que pode até ficar pior por conta da maldade humana. Perguntar para Deus por que isso está acontecendo não é pecado. Mas entender que às vezes a resposta de Deus pode ser: vai piorar por conta do pecado. A gente tem que entender que isso pode acontecer sim. Agora no capítulo 2 há um trecho interessante. O capítulo 2 começa inclusive com Deus falando para Abacuque: vai, escreve numa placa bem grande, para que as pessoas que passarem até correndo, ou seja, aquelas pessoas que não têm interesse nem em ouvir a palavra, elas tenham que ouvir aquela mensagem, mesmo não querendo. Ele diz: escreve numa placa bem grande aquilo que vai acontecer com Israel. E nós precisamos entender isso. Precisamos fazer conhecida a mensagem que recebemos do Senhor. A mensagem do Senhor precisa ser pregada. O Evangelho do Senhor precisa ser pregado. Olha, eu tenho um temor no meu coração, porque nós temos ouvido isso demais nesses dias, nesses estudos, nas palavras do pastor. Deus, Ele quer que Jesus Cristo seja conhecido. A palavra do Senhor precisa ser conhecida, assim como a palavra para Israel, lá com Abacuque, precisava ser conhecida. Deus precisa falar com as pessoas também a respeito do Evangelho. E eu e você somos canais para que isso aconteça. Não deixe que a oportunidade de falar de Deus passe. Deus quer falar com as pessoas. Deus quer mostrar a vontade dEle e o reino dEle para as pessoas. Eu e você temos essa responsabilidade. Precisamos fazer conhecida a palavra de Deus, mas também precisamos interceder pelo povo. Precisamos entender que nós temos, assim como Abacuque, ele era um abraço para o povo, vamos dizer assim, nós também somos responsáveis por dar esse abraço às pessoas que estão sofrendo. Mesmo que essas pessoas estejam chafurdando no pecado, que essas pessoas estejam fazendo o que é errado, não deve ser este o nosso olhar. A nossa mensagem deve ser gentil o bastante, deve ser impactante o bastante e gentil o bastante para que todas as pessoas ouçam o que Deus quer falar.
Não importa quem receba essa mensagem, não importa se já é cristão ou se nunca quis ser cristão, a nossa mensagem tem que chegar a essas pessoas. A mensagem de Jesus Cristo, Salvador, que morreu por nós, tem que chegar a todas as pessoas. Essa é a vontade de Deus. Diante de um mundo que chora, devemos vivenciar a fé como um cântico de esperança que traz conforto e amparo. O justo vive pela fé. Não importa o que esteja acontecendo, meu irmão, minha irmã, nosso cântico deve ser de Deus trará conforto àquele que está nas suas mãos, que se entrega a Ele. Não é tendo luxo ou coisas desta vida que nós entendemos que Deus tem nos colocado nas suas mãos. Não é por ter isso. Entendemos que estamos nas mãos de Deus quando passamos até pelas coisas mais difíceis, mas temos vitória. Quando passamos pelas adversidades mais terríveis, mas no final entendemos que Deus estava conosco. É aí que entendemos o plano de Deus, a sua vontade, o seu sacrifício e o seu amor. É aí que entendemos isso tudo. Para finalizar essa aula, meu irmão, aprendendo tudo isso que nós aprendemos com Abacuque, precisamos sim ser intercessores que oram pedindo a misericórdia de Deus. Assim como Abacuque foi alguém que intercedia pelo povo, precisamos ser intercessores. Aprendemos ainda com Abacuque que ele entendeu a mensagem de Deus e entendeu a necessidade de proclamar essa mensagem. Aprendemos também que Abacuque entendeu quem era Deus e que apesar das opressões e dos problemas, Deus colocaria um ponto final na história e esse ponto final teria aquilo que Deus quer. Finalmente, para que a gente possa conversar mais um pouquinho, acompanhe comigo essa pergunta. Nós temos visto sinais de morte e destruição em nosso dia a dia? Acho que as imagens iniciais já respondem isso. Onde temos visto? Como podemos anunciar a esperança e abraçar a causa contra a opressão e perversão? E aí, meu irmão? Você e eu somos instrumentos de Deus para que Ele possa nos usar e fazer com que esse mundo tenha esperança. Por mais que ocorram problemas, esse mundo tem esperança. Deus trará o seu ponto final de justiça e de amor para todos, para todas as pessoas. Ele será justo, mas também será amoroso. Como Deus pode fazer isso através de mim e de você? Quais são estratégias para a nossa igreja local, para que a justiça, o reino de Deus, seja implantado na face da terra? No nosso convívio, entre os nossos vizinhos e amigos, entre as pessoas que são da nossa escola ou do nosso trabalho, como é que Deus pode atuar na nossa vida? E aí, o que Deus pode fazer através de você? Pensando assim, meu irmão, eu quero dizer que Deus quer, e Deus pode, e Deus fará através de você uma grande obra. Deus fará conosco, como igreja, algo infinitamente maior do que nós pedimos, podemos pedir ou pensar. Que Deus abençoe nossa vida de forma grandiosa e que tudo isso que nós aprendemos seja aplicado na sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais.